Olá, bom dia para você que não me conhece, aqui é o Dear Breacher, episódio 7. Hoje estaremos cobrindo IBAN Red Hunters, os caçadores de cabeças de IBAN. Mas antes da gente começar a falar aqui a respeito, primeiro podcast do ano muito conturbado, já nasceu muito conturbado, a virada do ano passado estava toda conturbada, politicamente falando, socialmente falando, e agora economicamente falando, estamos tendo um monte de situações aí, principalmente, vamos falar da comunidade. Os CAC que usavam a camiseta Don't Tread on Me, Come and Take It, agora estão mijando. Tem que entregar a G2C que, né, customizou. Conversas políticas à parte, situação muito complicada que estamos passando. Eu só vou resumir rapidamente que basicamente quem vai sangrar é patriota. Patriota vai de um lado, patriota contra o outro, e quem está tornando esse país aqui uma desgraça não vai sangrar. Falo e repito, não tem que bater quem está na ponta da lança, tem que bater quem está lá em cima. Mas enfim, queria agradecer as páginas que me ajudam aí. Se você não conhece o Incursion Group, o Violence Matters, o S3SEVA, Violence Command, Anonimato Sul da Leste, 01 Gás, Pati Bruni, a Lorona, fotógrafa, ótimo trabalho que ela faz. Entre outras páginas que me seguem, Meowspec, que VN Magri, essas páginas que, vamos falar lá, a gente se ajuda, a gente cresce junto, a gente tem pensamentos diferentes, que nem eu tive uns últimos podcasts em Crush com o Ferrolho Primitivo, discordei de alguns pontos. Ferrolho, se você quiser a gente conversa a respeito, vamos gravar a respeito. E é isso, vamos pro vídeo. Para começarmos a falar, eu vou seguir mais ou menos o padrão que eu fiz no último vídeo sobre a Batalha de Mirbat. Vou ter que explicar o contexto para vocês. Não tem como eu explicar necessariamente a era de ouro dessa tropa que eu vou citar aqui agora, sem citar o período, o que se passou no período. Igualmente com a Batalha de Mirbat, sobre a rebelião do FAR que eu passei no último podcast, temos agora a crise da Malásia, ou Malaya Emergency, a emergência na Malásia, que, para quem não sabe, era uma colônia britânica no Sudeste Asiático, ao sul da Tailândia, que durante a Segunda Guerra Mundial, sob domínio japonês, lá pela década de 30, já com as rebeliões que tiveram os movimentos de independência no Paquistão e na Índia, acabou-se criando um descrédito nas colônias britânicas, principalmente quando Gandhi se tornou capa da revista Time em 1931 e acabou expondo as atrocidades cometidas pelos britânicos nas colônias, principalmente na Índia e Paquistão. Para quem não sabe, o Paquistão e Índia eram um único país. Tanto é que uma das propostas de Gandhi era tentar unificar o país sobre uma única bandeira, apesar das religiões, só que, querendo ou não, os hindus e os muçulmanos não se deram, acabaram se separando. Mas, enfim, o Paquistão e a Índia, em 1947, declararam independência, né? E com esse sentimento de descrédito na segurança das colônias, e juntamente que após a Segunda Guerra Mundial a Inglaterra não tinha mais força econômica para manter as colônias, criou-se uma insurgência provinda do Partido Comunista da Malásia, que era como o chefe, era um homem chamado Jinping, que ele tinha o Exército de Libertação Nacional, que era basicamente o Partido Comunista. E contrário de muitas outras insurgências que tiveram, essa insurgência basicamente ficou sozinha, não teve um apoio significativo da União Soviética como outras insurgências tiveram, como países que tentaram destronar amigos do Ocidente, vamos falar assim. Como a gente vê na na Guerra dos 6 Dias, em junho de 67, em Israel, e basicamente Palestina, Egito e Jordânia estavam sendo financiados pela União Soviética. Mas voltando, a economia da Malásia era basicamente baseada em estanho. Estanho
E em segundo lugar, produção de borracha. Borracha proveniente essa das plantações, da seringa, né? Que durante a ocupação japonesa, o trabalho de exportação desses materiais acaba se tornando cada vez pior, por motivos óbvios, ocasionando um alto desemprego e numa fome que espalhou pela população toda. E sem falar que, para quem não sabe, a Malásia é um país etnicamente dividido, o que ocasionou numa tensão social. Grande parte dos nativos malaios da Malásia, obviamente, resultavam em só 48% da população. Os chineses representavam 37% e havia minorias indianas também no país. Só que a tensão social era tão forte, ainda mais questão do desemprego, que os chineses eram colocados como de lado da população, eram obrigados a viver em favelas perto da selva, principalmente porque os malaios acreditavam que os chineses estavam roubando seus empregos. Aconteceu que as insurgências planejaram greves em todo o país. Os britânicos atuaram deportando os chineses, porque grande parte do que se tinha do Partido Comunista era chinês, resultando numa insurgência cada vez mais armada, porque à medida que os britânicos tomavam posições cada vez mais severas, a insurgência também tomava uma posição mais severa, resultando num conflito armado. O estopim para a guerra em si aconteceu na cidade de Sungai Siput, em 16 de junho de 1948, onde 3 jovens chineses mataram 3 gerentes de plantação de borracha britânicos. Nisso, o comissário britânico Sir Edward Gantt declarou estado de emergência, dissolveu o Partido Comunista e deu poder à polícia para deter suspeitos e simpatizantes. Os comunistas então fugiram para a mata, apesar de clamar pela libertação nacional. Os malaios, no geral, não simpatizavam com a ideia comunista, e ainda mais que, como eu falei anteriormente, a tensão social. Grande parte do partido era chinês, as pessoas que compunham essa mentalidade comunista eram chineses, e juntamente com a tensão social, os malaios simplesmente não queriam apoiar chineses, por mais que eles estivessem clamando por alguma coisa. Nisso, eles começaram a utilizar táticas de guerrilha do exército anti-japonês, que basicamente já eram treinados, já eram veteranos da Segunda Guerra Mundial, aprenderam a lutar contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial, em meio à selva. E nisso, os britânicos não eram acostumados com esse tipo de território. E sem falar que durante a Segunda Guerra Mundial, eles tinham uma aliança com os britânicos, então grande parte das armas que eles usaram contra os britânicos foi paga pelos britânicos na Segunda Guerra Mundial. Eram armas japonesas e britânicas. Os Lenfield, os Sakuras, os Arisakas. Entretanto, grande parte do que foi enterrado no final da Segunda Guerra Mundial e desenterrado em 1948, quando estourou a guerra, estava totalmente danificado por conta do clima inóspito da selva e falta de manutenção. Em 1948, a guerrilha compunha 5 mil homens e mais tarde juntou-se para 8 mil. Disso, 90% eram chineses. E apesar disso, estabeleceu-se algo chamado Minwen, que seria uma força civil composta por 60 mil homens. Como as favelas ficavam perto da selva, ficou fácil para eles manterem essa cadeia de mantimentos, porque essa força civil mantinha economicamente a guerrilha funcionando, providenciava abrigo, comida e inteligência. E como eu falei, eles tinham já conhecimento de como atacar os japoneses, e o primeiro passo foi atacar as propriedades isoladas, minas e prédios dos governos em pequenas cidades. Afinal, a presença britânica lá não era tão forte que nem a gente imagina. Depois foi estabelecer áreas liberadas que acabaram virando quartéis generais e campos de treinamento para novos recrutas da insurgência. Insurgência essa chamada de Exército de Libertação Nacional. A terceira fase foi a tomada de vilas, cidades e grandes campos de batalha. Em 1948, quando estourou a guerra, os britânicos só compunham 3 batalhões, 6 batalhões Gurkhas, tropa essa que eu vou ter que fazer um podcast a respeito, que é uma tropa foda pra caralho, e 2 batalhões do Regimento Real Malaio. Mais tarde, acabaram vindo conscritos do exército britânico, aliados da Nova Zelândia, Austrália,
Rodésia, Fiji, Nyasa e Quênia, que resultavam em 40 mil no total. A força policial, liderada pelo coronel Gray, comissário de polícia, lá por 53 eles já resultavam em 290 mil homens. Só que a primeira tática que eles tinham foram as tropas de guarda. Tropas somente para guardar locais de interesse britânico. E mais tarde, que é a parte legal da guerra, disso tudo, para quem gosta de Guerra da Rodésia, essa parte do período que eu acho muito bacana, militarmente falando, são as tropas especializadas de selva. Só que acontece que, por causa do pouco efetivo que se tinha na Malásia, quando estourou a guerra, os guerrilheiros conseguiriam, por mês, realizar 500 ações. 500 ações por mês, você imagina? Porque basicamente não tinha efetivo e o que tinha de efetivo guardava, simplesmente. Foi quando o coronel Harold Briggs se tornou o chefe das operações, mudando as táticas de guerra para uma ofensiva. A primeira coisa que ele foi fazer foi interromper o Minuan, a cadeia de mantimentos. Em vez de deixar os chineses morarem nas favelas, eles criaram pequenos vilarejos dentro de controle britânico, cercados por arame farpado, guardas, polícia, dando uma infraestrutura em saneamento básico para os chineses, pelo menos o mínimo, né? E interrompendo essa cadeia de mantimento da guerrilha. A segunda parte foi tomar a ofensiva, como eu havia dito anteriormente. Entretanto, para a época ainda não tinha efetivo suficiente para guardar postos e tomar a ofensiva. Nisso, em 6 de outubro de 1951, a guerrilha assassina o alto-comissário Henry Gurney no seu convoio, que havia um pequeno blindado de reconhecimento, um Land Rover aberto com 6 policiais, sua esposa e um membro do governo no seu Rolls Royce. Ele acabou se sacrificando para salvar sua esposa, porque ele saiu do carro para chamar a atenção dos tiros, para que não atirassem nele. Entretanto, Jinping, chefe da guerrilha, falou que era apenas uma emboscada. Uma emboscada comum, padrão. Não sabia que esse membro do governo estava no convoio que foi atacado. Em 52, o general Gerald Templer foi nomeado novo comissário pelo Winston Churchill, que já estava farto das guerrilhas comunistas. Nisso, percebendo já a força política e social que tinha-se a guerrilha, cada vez mais isolada no meio do mato, foi começando um programa de política de corações e mentes, que prometeu uma independência para os malaios, até conseguirem derrotar os comunistas. Derrotando os comunistas e declarar a independência da coroa britânica. Nisso, a população chinesa recebeu um apoio à infraestrutura. Em vez de realizar assaltos massivos, começaram a se utilizar pequenos grupos especializados em guerrilha de selva, utilizando as táticas de Search and Destroy e os honeypots. O que seriam os honeypots? São lugares onde pareceria que os britânicos estariam relaxados, de boa, no meio do mato, para encorajar as táticas de guerrilha, as atividades da guerrilha. Sendo assim, era fácil conseguir cercá-los, matá-los ou capturá-los. E as táticas de Seek and Destroy, né? As patrulhas que foi muito utilizado no Vietnã, adentro em território inimigo que conseguia achar Destroy. Em 53, os guerrilheiros já perderam a iniciativa do conflito. Em 28 de dezembro de 55, começaram as peace talks, né? As negociações para a paz. Só que o governo recusou totalmente as ofertas de paz de Jinping porque tinha medo de que o partido ganhasse espaço na sociedade novamente, como aconteceu recentemente com as Farc, que adentraram, fizeram um pedido de paz para o governo aceitou e acabou virando um partido político. Apesar de recusado, Jinping tentou fazer negociações novamente.
Em 31 de agosto de 1957, a Malásia ganha independência, dissolvendo o que restou dos guerrilheiros, 1.800 guerrilheiros que sobraram, porque basicamente o objetivo principal era a separação da coroa britânica. E em 31 de julho de 1960, estabeleceu seu fim no conflito. Jinping foge para a China e nisso o conflito acaba, como prometido, independência. O que acabou resultando na morte de 6.710 comunistas mortos, 4.000 capturados, 1.345 mortos da Polícia Nacional, 2.478 civis mortos, e a Commonwealth, os países do qual citei, tiveram uma baixa de 519 mortos somente. E nisso, explicado o contexto, entrarei para a parte dos caçadores de cabeça de Iban. Voltando ao contexto da Segunda Guerra Mundial, na ilha de Bornéu, havia um povo especializado em viver em meio à mata, um povo chamado Iban de Dayak, os famosos colecionadores de cabeça, eram considerados bárbaros pelos britânicos, por causa da atividade. Apesar de que, curiosamente, não era por mera sangue frio que eles coletavam cabeça, não estou justificando a barbárie que eles cometiam. Só que eles acreditavam que as almas das pessoas que ficavam nas cabeças, assim que eles coletavam, eles colocavam em suas casas para protegê-lo. Suas casas. E onde vinha a energia do guerreiro. E seria transferido para ele. Então, quanto melhor o guerreiro, mais valiosa a cabeça. As famílias de guerreiros somente eram permitidas fazer essa prática. E eles colocavam, e apesar disso, quanto maior a permissão, maior a responsabilidade, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então eles colocavam essas cabeças dentro de suas casas e faziam oferendas diárias a ela. Só que quando os britânicos colonizaram a ilha, coisa de um século antes da Primeira Guerra Mundial, foi proibida essa prática. Só que em janeiro de 42, quando os japoneses invadiram, eles voltou ao estado de guerra, voltou-se essa prática. E apesar de estarem desarmados em relação a uma força majoritariamente muito maior que a deles, que eram os japoneses, havia muita questão psicológica. Para quem nunca viu esses... Você pode pesquisar no Google aí. Iban Headhunters. Você vai achar foto de um povo asiático não muito alto, bem caiçara mesmo, que são ilhas, né? Cheio de tatuagem, e eles atuavam com zarabatanas e facões. Uma espécie de um facão muito característico deles, que parangue, um negócio assim que se chama. É um nomezinho complicado. E em 42 os britânicos desenvolveram as unidades especiais Z, Special Units Z, que operavam atrás das linhas inimigas fazendo função de forças especiais. Pegavam células nativas e treinavam para lutar contra os japoneses. E nisso acabou encorajando o espírito de guerreiro para conseguir lutar contra os japoneses. Imagine, você adentra um território inimigo para lutar contra bárbaros. E ainda mais agora que esses bárbaros estavam usando fuzis Lee-Enfield providenciado pelos britânicos, em calibre 303. Foi aí que essa tropa, que já era ótima em meio de mata, utilizavam esses dardos venenosos em suas zarabatanas e arrancavam a cabeça dos seus inimigos. Foi aí que os japoneses começaram a ficar cada vez mais paranoicos em relação a eles. Em 1945, a Commonwealth consegue liberar a ilha de Bornéu, fazendo com que todos esses guerreiros voltassem para suas casas. Só que, conhecidos já pela sua capacidade de rastrear inimigos no meio do mato, combate de guerrilha e serem extremamente corajosos no combate, quando estourou a guerra da Malásia em 1948, eles foram convocados novamente. E nisso a gente tem alguns heróis. O nomezinho complicado. Alon Anakra Vin, de Skarang, que recebeu a Cruz Civil de George por bravura em combate. Esses homens foram treinados nada mais nada menos pelos SAS, pelos Gurkhas. Agora imagine essa tropa, que já era conhecida por ser extremamente
fodida no meio do mato, sendo treinado pelos melhores dos melhores. Em 1953, eles foram elevados a regimento, os Sarawak Rangers. Eles usavam já os uniformes da Commonwealth, só que esse povo que já era acostumado a entrar no meio do mato era conhecido por não usar camisa, mostrando suas tatuagens para todo mundo. Usavam piercing, alargadores e tatuagens. E curioso é, as linhas tatuadas nas costas das mãos deles. Para cada linha que esses guerreiros usavam, era um inimigo que eles decapitaram. Uma linha por cabeça. Eles eram conhecidos também por colocar o cabelo do inimigo preso à empunhadura dos seus facões. E sem falar que, com quase 100 anos de inimizade contra os malaios do Ocidente, ajudou um pouquinho na questão de incentivo, digamos assim, para lutar contra essa guerrilha. Só que a princípio, digamos, voltamos ao que a gente estava falando, os Ibans Headhunters, os caçadores de cabeça não eram muito bem vistos porque, né, pega um mundo ocidental europeu aí e coloca num contexto no meio do mato com um povo asiático que era acostumado a arrancar a cabeça do inimigo. Para quem estava na linha de combate era ótimo. A gente tem os Gurkhas, por exemplo, são muito conhecidíssimos no combate por serem quase selvagens. Até um ditado de um soldado britânico na Primeira Guerra Mundial que fala: ou você tem, se você fala que não tem medo da morte, ou você está mentindo, ou você é um Gurkha. Historicamente falando, há muitos heróis Gurkhas que a gente pode pesquisar a respeito. Agora, vamos ver os Ibans, que eram ainda mais brutais, selvagens. E esse fenômeno psicológico em cima do inimigo era extremamente grande. Porque eles não eram que eles torturavam o inimigo, faziam coisas assim do tipo. Eles simplesmente arrancavam a cabeça dos caras e os caras não eram feios. Eram ótimos rastreadores de combate. Só que quando começou a sair os boatos que essa tropa arrancava a cabeça dos inimigos, a princípio os britânicos negaram o conhecimento das decapitações. Só que em 28 de abril de 1952, um jornal britânico chamado Daily Worker mostrou uma foto de um Marine real junto a 2 rastreadores Ibans com a cabeça de 2 insurgentes em suas mãos. Foi aí que o governo investigou o caso e em 7 de maio de 1952 o governo alegou ser uma atitude isolada, clamando que as cabeças eram trazidas a propósito de identificação. Só que o secretário da colônia, Oliver Littleton, confirmou ao parlamento essas práticas. E apesar da má reputação por conta dessas práticas de bárbaro, eles continuaram servindo os britânicos. E em 1º de abril de 1960, os Sarawak Rangers, como eram chamados oficialmente, se tornaram parte do exército britânico, se tornando uma força regular, proibindo assim de vez a prática. E em 1963, a Malásia une Bornéu e Sarawak a seu território. E esses Rangers se tornaram o primeiro batalhão real regimental do exército malásio. E ainda hoje é possível encontrar esses Ibans, já com senhores de idade, com tatuagens nas costas de suas mãos. Bem, a história de hoje foi curta. Que realmente eu queria trazer para vocês essa tropa que não é tão conhecida assim. A Guerra da Malásia não é um fenômeno muito bem contado. A própria Guerra da Rodésia, que a gente virou, acabou se tornando um negócio muito bacana de ser estudado na nossa comunidade, ainda assim não é muito conhecida. Essa guerra, a Guerra da Malásia, para alguns é conhecido o Vietnã da Inglaterra. Eu quis trazer mais um pouquinho a respeito e de trazer mais coisas para vocês. Então, obrigado para quem ouviu até aqui. Por hoje é só. No primeiro podcast do ano, ainda tô enferrujadinho. Tava pegando um pouquinho de prática, mas segue isso aí. Ô filho da puta. Mal aí, o Noia passou pinando moto. Ai, que desgraça. Mas é isso. Eu ainda vou trazer uns podcasts pra vocês de uns pensamentos de filósofo. Mas quem sou eu? Eu sou novo pra caramba pra querer editar como você vive sua vida. Eu só digo pra você, para de ficar vendo putaria no Instagram. Vá ler um livro sobre estoicismo e um pouquinho sobre catolicismo. Endireite sua vida e pare de reclamar de tudo. Assistam bons filmes, estejam em boas companhias e seja uma boa pessoa. Esse é o The Breacher número 7. Obrigado pra quem ouviu até aqui. Falou! In the Firestone